Bom, vamos lá, vamos começando. Português, página 38. Pessoal, quem tá com a TV ligada, pede para baixar um pouquinho, por favor. Mãe, abaixa um pouco. Obrigada. Bom, então aqui na página 38, nós vamos trabalhar sobre a concordância verbal. Quando usamos nossa língua, aquela que aprendemos desde pequenininhos e que representa a linguagem do lugar onde nascemos, seja falado, falando, escrevendo, e principalmente nesse caso, o uso não é feito aleatoriamente. Isto é, não se usa a língua sem considerar as regras que ela tem. Ao usarmos um verbo, por exemplo, ele deve aparecer de maneira a combinar com a pessoa ou com o objeto sobre quem se fala. Leia o texto a seguir e observe como isso acontece. Então, para a gente usar um verbo, nós temos que estar concordando ele na frase. Nós temos que ter concordância na frase que vamos falar. O que faz o mundo girar? Página 38. Vamos lá. O que faz o mundo girar? Muitas vezes, nós não sabemos parar para pensar sobre como o mundo se modifica a cada minuto, a cada segundo. Neste exato momento, pode ter um cientista por aí, criando algo novo. Um remédio, um material, um objeto, um aparelho. Eles, os cientistas, passam boa parte de seu tempo pensando sobre como o mundo pode ficar ainda melhor e como as pessoas podem viver de maneira ainda mais confortável. Coloca na câmera. Alguns objetos são tão parte de nosso cotidiano que parece até estranho pensar que um dia eles não existiam para serem usados pelo homem. A roda, por exemplo. É quase impossível imaginar um mundo sem carro, sem avião, sem móveis, sem móveis com rodinhas e sem patins. Mas a verdade é que um dia nem a roda os homens usavam. Um dia, bem no passado, o homem inventou a roda e o transporte de objetos se tornou muito mais simples. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Então, antigamente não existia roda. Então, o transporte de objetos, para a gente poder levar os objetos de um lugar para o outro, era muito mais difícil. As ferramentas também são um outro exemplo de invenções, que hoje fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano, mas um dia não eram usadas pelos homens. E a comunicação, então? Primeiro, a prensa, que permitiu as notícias serem espalhadas com muito mais rapidez. Página 39. Depois, o telefone, que revolucionou a forma de as pessoas se comunicarem. Elas passaram a poder se falar mesmo estando distante uma das outras. Como se não bastasse, e hoje parece que não basta mesmo, veio a internet, que permitiu a comunicação sem fio. Isso tudo sem falar no vidro, que hoje reveste edifícios inteiros ou faz lente dos óculos, de quem precisa ver o mundo com mais precisão. Ou então, que ajuda a fazer funcionar o microscópio, construindo as lentes deles, para que outros pesquisadores possam buscar outras novas invenções.
Então, isso aqui foi tudo inventado com o tempo. Então, para facilitar a nossa vida, para melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. E isso antigamente não funcionava. Então, vocês imaginam como que era difícil se comunicar com as pessoas. A gente só podia conversar através de cartas ou se a pessoa estivesse perto da gente. Aí, observe essa imagem aí embaixo. Edifícios modernos em uma grande cidade. Antigamente, os edifícios... Isso aqui é mais prédio comercial, tá? Para poder trabalhar. Eles eram tudo de paredes. Então, dificilmente a gente conseguia ver de dentro para fora ou de fora para dentro. Hoje em dia, com a evolução, com a criação desses vidros, o pessoal que trabalha dentro desses prédios conseguem ver as ruas. E tem alguns prédios que a gente consegue ver de fora para dentro também. Então, se a gente estiver fora do prédio, a gente consegue ver. Se eles não colocarem nada para inibir essa visão. Oi. Do que o vidro é feito? O vidro é feito de vários materiais. Mas qual é o principal? Ele é um pouco de areia, ele é caquinho de vidro, é tudo uma massa, tudo junta lá na máquina e aí faz o vidro. Oxe, que estranho. É muito estranho. Então, ó, presta bastante atenção. Observe as frases seguintes, tá? Aqui nós temos a concordância. Nós não paramos para pensar. Então, nós, ele combina com o paramos. O paramos é o verbo, do verbo parar. Seria certo eu falar assim, eu não paramos para pensar? Não. Não. O mundo se modifica a cada minuto. Seria certo eu falar assim, o mundo se modificam a cada minuto? Não. Então, aqui, ó, o nós, ele é o sujeito, não paramos para pensar. Quem que não parou para pensar? Nós. Então, ele é o sujeito e o paramos é o verbo. O mundo se modifica a cada minuto. O que se modifica a cada minuto? O mundo. Então, ele é o sujeito. Tá? Para vocês acharem o sujeito na frase, vocês fazem essa pergunta para vocês mesmos. Eles... Não entendi. Fala, Vi. A última foi estranha. Eles, os cientistas, passam boa parte do seu tempo? Eles, os cientistas, passam. Passam é do plural. Seria errado se eu colocasse eles, ó, vírgula, ó, eles, vírgula, os cientistas. Passam boa parte de seu tempo pensando. E aí, nesse caso aqui, eles. Os cientistas. Os cientistas são o quê? Eles. Então, eles são o sujeito e o passam é o verbo. Certo até aqui? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Então, coloca a data na página 39, página 40 agora. Observe como as palavras paramos, modifica e passam, que são verbos, combinam com nós, o mundo e eles. Essa combinação, que é necessária segundo as regras da nossa língua, recebe o nome de concordância verbal. Os verbos concordam em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, com o sujeito a que se ligam. Então, para relembrar, neste capítulo, estamos estudando concordância verbal, mas há outro tipo de concordância estudado antes, a nominal. Você se lembra de que existem regras que orientam a combinação entre os nomes e os termos que os acompanham, como adjetivo, numeral, artigo e etc. A gente tem que dar um adjetivo para determinada coisa. Um adjetivo para flor, um adjetivo para mulher, um adjetivo para o homem. Certo? Então, essa é a concordância nominal. Neste caso, devemos prestar atenção à flexão dos termos quanto ao gênero, masculino ou feminino.
que é que a gente tinha que utilizar o a, o, as ou os. Entendeu? Então, não podia falar a menino, as meninos. Teria que ser a menina, as meninas. O menino, os meninos. Se eu falar o meninos, está errado. Porque o meu o está no singular. Então, tem que estar os dois no plural. E é o número singular ou plural. Tá? Então, se é um objeto, eu não utilizo S. E se é mais de objeto, eu tenho que pôr no plural. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem que não tem aí no livro. Tá? E nós vamos utilizar bastante isso daqui nas próximas atividades que vamos fazer. Então, ó, pessoas do singular. Primeira pessoa, eu. A segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, se tiver uma frase falando ele foi à feira, ele está na terceira pessoa do singular, que é uma pessoa só. Pessoas do plural. Primeira pessoa do plural, desculpa. Nós estamos tendo aula online. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Elas foram ao cinema ontem. Tá? Então, essa frase está na terceira pessoa do plural. Então, no singular, eu, tu, ele ou ela. Pessoas do plural. Primeira, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Ok? Sim. Vocês já tinham visto isso antes? Em quarto ano? Você já passou na sala de aula. Quem já passou? Você. A professora Marcela. É a professora Marcela também, né? Ah, tá. É verdade. Então, vamos lá, ó. Primeira questão. Presta atenção, hein? Vimos que, quando se trata de concordância verbal, precisamos observar se o verbo combina com a pessoa ou objeto sobre quem se fala. Tal pessoa ou objeto exerce na oração a função de sujeito. Considerando isso, em cada uma das frases seguintes, identifique o sujeito e o verbo. Em seguida, diga em que número e pessoa o verbo aparece. Observe atenção como foi feita a primeira frase. Então, a primeira frase é essa daqui, ó. Alguns objetos são parte de nosso cotidiano. Então, nós fazemos a seguinte pergunta. Quem que são tão parte do nosso cotidiano? Aí ele coloca o sujeito, então, são alguns objetos. Esses são o sujeito. O verbo, são. E a pessoa e número do verbo é a terceira pessoa do plural. A gente pode trocar aqui por um eles. Os objetos, eles são parte do nosso cotidiano. Certo? Lá na página 41. Vamos lá, Vini. Nem a roda os homens usavam. Quem que é o sujeito aqui, Vini? Usavam? Não, sujeito. Nem a roda os homens usavam. Aí você faz aquela pergunta. Quem que não usava a roda? Homens? Isso. Então, sujeito, os homens. Lê. Qual que é o verbo?
Nem a roda os homens usavam. Qual é o verbo dessa frase? Ah, o quê? Não fala, Marcos. Os. Normalmente, o verbo ele vem acompanhado de um M, de um R. Ele termina, vai, num M, num R. Nem Não, usava. usavam. What? Então, o sujeito, os homens, nem a roda os homens usavam. Quem que não usavam as rodas? Os homens. O verbo usavam. Marcos. Esse sujeito, ele está em primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira? Os homens. Ah. Segunda. Segunda, você quer me dizer que eles são vós ou tu? Os homens, eu posso trocar ele por tu ou por vós? Ou por outro aqui? Acho que vós. Então, se eu falar assim na frase, nem a roda os vós usavam? Tá certo? Não, tu. Eu sei. Nem a roda os tu usavam? Eu sei, Pro. Pensa na B, Vitória. Professora, esse eu acho que tá ruim. Pra mim. Tá ouvindo, Marcos? Marcos? Pelo menos, eu acho que tá ruim. Aumenta o seu som aí pra ver se melhora. Fala, Vitória. Eles. Aqui, pessoal, eu vou substituindo, tá? Por aquelas palavrinhas que eu falei, ó. O eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Então, nem a roda eles usavam. Então, ele está na terceira pessoa do plural. Certo? Porque ele está aqui, ó. Os homens. Então, é mais de um. Vamos lá, Taqueda. O homem inventou a roda. Quem é o sujeito aqui, Taqueda? Pode botar o certo? Pode. Ó, Taqueda, presta atenção, ó. O homem inventou a roda. Quem que inventou a roda? Homem. Isso. Então, o sujeito é o homem. Homem. É essa pergunta que vocês têm que se fazer. Tá? E vocês conseguem descobrir quem que é o sujeito. Dani, Oi. vamos lá. Qual que é o verbo dessa frase? O homem inventou a roda. Inventou? Isso. Ah, professora, e esse rabisco? Cadê aí? Vamos lá, Rafa. O homem está em que pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira
Ó, presta atenção. Eu posso falar assim, eu, homem, né, inventou a roda. Eu posso utilizar tu, homem, inventou a roda. Ele inventou a roda. Nós inventou a roda. Vós inventou a roda. Ou eles inventou a roda? Ele inventou a roda. Ele. Então, ele está Na terceira pessoa. Isso. Terceira pessoa do singular, tá? Que é um só. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida até aqui? Não. Gabi? Não. Vini? Não. Certeza? Sim. Tá bom. Letícia? Não. Não? Vamos prestar atenção, hein, gente? Vamos lá, questão 3. Luan. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Qual que é o sujeito, Luan? Aproveitamos. Sujeito. O homem. Olha a frase aí. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Deixa eu ver. Quem que é o sujeito? Quem que aproveita até hoje essa invenção? A professora tá na ponta da língua, só que eu não lembro. Presta atenção, ó, a pergunta que eu tô te fazendo, ó. Quem que aproveita até hoje essa invenção? Tá aí na frase. Eu sei, professora, só que tá na ponta da língua. Eu tô em dúvida em duas. Presta atenção, ó. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Quem que tá aproveitando até hoje essa invenção? Nossa, eu acho. Isso. O sujeito é nós. Gabi, qual que é o verbo? Aproveitamos? Isso. Letícia? O nós, ele está em qual pessoa? Primeira. Do quê? No plural. Isso. Então, primeira pessoa do plural. Vitória? Nossa, meu negócio. Letra D, Vitória. As ferramentas também são outro exemplo. Qual que é o sujeito? Ferramentas. Qual é o verbo, Vitória? Também. Não.
Exemplo. Presta atenção. Não. Ah, pessoal, esqueci de copiar, Camila. Deixa aí. Copia rápido que eu vou mudar. Rafa. Essas ferramentas que ele está dizendo aqui, o sujeito, vai estar em qual pessoa? Em terceira pessoa? Singular ou plural? Peraí, essas ferramentas. Não. Sim, essas ferramentas. Acho que plural. Sim, se ela está aqui, ó, as ferramentas, então são mais de umas, tá? Então, ela está na terceira pessoa que você falou do plural. Certo, pessoal? Uhum. Posso mudar? Pode. Então, ó, coloca o certo aí na letra A, B, C e D. Letra E. Essa tem uma Alexima aqui, eu não vi direito. Hã? Da nota. Deve saber aí. Ah, Pronto, Davi? sim. Então, vamos lá. Você que vai responder agora, tá? Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Quais que são os sujeitos aqui? É quem responde. Você. Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Aqui é mais de um, tá? Vamos, Davi. Quem que facilita nosso cotidiano, Davi? Os homens. Não, presta atenção na frase aqui, ó. Então, olha para mim, presta atenção. A frase é a seguinte: facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Quem que facilita nosso cotidiano? Hein, Davi? Vini, vamos lá, você. Facas, martelos, tesouras e chaves. Isso. Gabi, qual que é o verbo? Cotidiano? Não. Presta atenção. Facilitam? Isso.
Marcos, as facas, os martelos, as tesouras e as chaves de fenda está em qual pessoa? Marcos? Não, peraí, tô fazendo. As palavras facas, Terceira pessoa, do quê? plural. Plural. Tá. Vamos lá, Luan. Depois, o telefone que revolucionou. Quem que é o sujeito aqui, Luan? Telefone. O telefone. Vitória, qual o verbo? Hã? Envie. Eu sei. Ó, da frase. Depois do telefone que revolucionou. Qual é o verbo dessa frase? Revolucionou. Isso. Marcos, em que palavra, em que pessoa que ele está? Peraí, Ele calma. não sei, sabia, Marcos? Agora fala. Terceira pessoa, Do quê? singular. Muito bem. Singular. Não esqueçam de colocar o correto. Tá. Posso mudar? Não. Pode. Não pode. Pode. Pode, Gabi. Não. Questão 2, página 42. Concordância verbal é o nome que se dá a, letra A, combinação de número e pessoa entre o sujeito e o verbo. B, combinação entre substantivos e adjetivos. C, combinação de tempo e número entre verbo e sujeito. D, combinação entre nomes e qualidades. Ou E, combinação entre versos que rimam em poemas. Quem sabe aqui? É em quarto ano, tá valendo nota, hein? Isso? Sim. É a B. É a B. Combinação entre substantivos e adjetivos? Ah. Errado. Letra C? Errado. Não, a C, a C. Aê. C. Letícia? A D. Ô, Pro, é a A. Qual lê? E. A. A letra A. A. C ou é B? A.
Concordância verbal é o nome que se dá à combinação de número de pessoa, para saber se ela está no primeiro, segundo ou terceira pessoa, entre o sujeito e o verbo. É o que nós estávamos falando aqui, ó. Sujeito, verbo, pessoa e o número. Questão 3. Leia a seguinte frase. As invenções podem mudar o mundo rapidamente. Agora, complete as frases seguindo o texto do exemplo. E lembre-se de adequar o verbo para concordar com o sujeito. Marcos? Então, eu tenho que considerar essa frase aqui, ó. As invenções podem mudar o mundo rapidamente. Então, eu tenho que utilizar desse podem para frente, ok? Então, vamos lá, Marcos. Uma simples invenção... Como que eu continuo essa frase? Uma simples invenção mudar o mundo rapidamente? Então, mas eu tenho que colocar pode ou podem? Hein, Marcos? Eu coloco uma simples invenção. Cadê o lápis? Precisa colocar uma simples invenção na linha? Sim. Invenção pode. Bom, vamos lá. Continuando, hein? Tá gravando? Então, copia aí, ó, letra A da página 43. Uma simples invenção pode mudar o mundo rapidamente. Posso mudar? Pode. Pode. Vamos lá, B. Vai, Vitória. Nós. Não, professor. Que, Sabe Davi? um pouco. Esqueci de copiar. Tava comendo. Pronto, Davi? Não. Não! Falta a última. Acelera. Já pensou aí, Vitória? Já. Letícia, vai pensando a C e o Vinícius a D. Pronto, Davi? Vamos lá, Vitória, como que fica aqui? Nós podemos mudar o mundo rapidamente, eu acho. Parabéns. Ah, Lena, C? Pera, puta, deixa eu terminar de copiar. Pensou na D, Vini? Sim.
Então fala. Eu mesmo posso mudar o mundo rapidamente. Muito bem, parabéns. E minha borracha? E E aí, Lelê? aí, tá difícil escrever essa palavra aqui. As pessoas podem mudar o mundo rapidamente. Acho que tá do meu lado. Oi? Posso mudar? Não. Mesmo. Pronto, gente? Não. Ai, eu não vi. Ô, Pro, Oi? hoje que horas que acaba a aula? Não sei. Vai depender de vocês. Ah, tá bom. Pronto? Não. 5 eu acho que acaba 5:10. Terminou de copiar, Davi? Então vai, acelera a mão aí. Não. Vai que eu vou mudar. A gente vai até que página? Tem que ir até a página 51. 51. 51? Tá enrolando aí, vai demorar mais. Calma aí, professor. Meu celular tá descarregado. Deixa eu copiar. Eu sabia. Ô, promete que só vai dar lição de casa de arte? Não. 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 Mas eu prometo passar a lição só para a próxima aula de português. Ah, que chato. Que dia? Quê? Que dia? Dia 16. Tá? Pronto, gente. Preciso mudar. Sim. A página 43 para casa. Vamos falar. Vocês vão observar cada uma das imagens que mostram as invenções citadas no texto e, em seguida,
vão escrever uma frase com base na imagem. Preste atenção para que o verbo concorde com o sujeito. Tá? Então, você observa essas 3 imagens e coloca o sujeito, tá? De quem que ele está falando, que é o objeto aí, no caso. Tem que me falar qual é o verbo, certo? Eles têm que estar concordando entre eles. Página 44. Pera, tô copiando a lição de casa. Depois eu repito a lição de casa. Bom, vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta um desvio, tá? Quanto à concordância verbal. Então, é a frase que não tem concordância verbal aqui. Letra A. Meu primo, meu irmão e eu estudamos muito para as provas que faremos. B. Nós iremos passear no domingo. C. A gente vamos nos divertir bastante hoje. D. Meu pai é uma pessoa carinhosa. E. Eu mesmo costurei minha roupa. Qual é a alternativa incorreta aqui? Quem sabe? A C. C. A gente vamos nos divertir bastante hoje. Então, não tem concordância aqui. O certo seria: nós vamos nos divertir bastante hoje. 6. Em qual situação você acredita que o emprego da concordância verbal, seja na fala ou na escrita, é indispensável? Luan? Oi. Em qual situação você acredita que o emprego da concordância verbal é mais importante, vamos dizer assim? É indispensável. Na fala, na escrita ou nas duas? Eu acho que é nas duas. Por quê? Porque eu não sei. Vini, por que você acha? Por que você acha, Vini, que eu tenho que ter... Ó, presta atenção. Por que você acha que eu tenho que ter concordância verbal tanto na minha escrita quanto na minha fala? Fala o que você acha. Se estiver errado, eu falo que está errado e a gente passa. Para ter a escrita correta? Sim. Para escrevermos e falarmos corretamente. Coloquem o certo, tá, pessoal? Tá. Posso mudar?
7. Considerando, Vitória, considerando o que aprendemos neste capítulo, explique, usando as suas próprias palavras, por que o verbo do seguinte fragmento retirado do texto, o que faz o mundo girar, está no plural. Então, Vi, tá aqui a frase, ó. Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Então, como nós já vimos, já fizemos na atividade anterior, o verbo aqui é o facilitam. Por que você Porque o verbo do seguinte fragmento retirado do texto está no plural? Por que você acha que ele está no plural? Ué, porque as outras coisas também estão no plural? Hã? Porque estão no plural as outras coisas também, como facas, que são várias que tem. Porque os outros objetos também estão no plural. Não esquece de colocar o correto, hein? Pode mudar? Não. Pode mudar. Pronto, Dani? Sim. Lê. Pronto. Ponto. Questão 8. Dani, você, tá? Observe as imagens de cada item e o verbo sugerido em cada um deles. Em seguida, elabore para cada caso uma frase no qual o sujeito seja aquilo que a imagem mostra, considerando a quantidade de elementos que aparecem nela. E o verbo seja flexionado adequadamente. Então, Dani, nós vamos criar uma frase para esse desenho aqui, ó, com o verbo ser. Então, se ele tiver no singular, nós vamos utilizar ser. Se ele for no plural, nós vamos utilizar um outro que você vai ter que me dizer. O que isso daqui é? O que é isso daqui, Dani? Morango. Tá, mas é um morango ou muitos? Muitos. Então, eu coloco ele no plural, certo? Ó, morangos. Que verbo que eu uso aqui, Dani? Do ser. Eu coloco morango ser. Qual é a cor desse morango aqui, ó? Vermelho. Pessoal, ó, presta atenção que vai ter uma palavrinha aqui depois do morango, tá? Morangos ser vermelhos ou são vermelhos, Dani? São vermelhos. Então, copia aí. Morangos são vermelhos. Ô, Pro, Oi? posso lá pegar meu carregador rapidinho? Pode. Vini, vamos lá. O que é isso daqui? Livros. Vamos lá. Livros. Eu tenho que utilizar o verbo ter. Então, eu posso colocar livros ter? Não. Como que eu coloco aqui? Você sabe? Peraí. Não. E é o gato mesmo.
Esses livros aqui eu tenho o quê? Ele é tudo da mesma cor, eles são coloridos. Coloridos. Eu posso colocar assim, os livros ter coloridos? Não. Como que eu posso pôr? Livros tão coloridos. Eu tenho que utilizar o ter. Ou tem. Eu utilizo livros ter. Ou eu posso mudar aqui, ó. Esses livros são iguais ou diferentes? Para ficar mais fácil para você. Beleza. Então eu posso colocar livros ter cores diferentes ou livros têm cores diferentes? Tem cores diferentes. Rafa, você vai fazer a C, tá? E o Luan, a D. Não. Já vai pensando aí. Rafa, você terminou de copiar? Você terminou de copiar, Rafa? Então tá bom. Na questão C, Rafa, você vai ter que utilizar o verbo esforçar-se. Então, você observa essa imagem aí. Vamos tentar formular uma frase com o verbo esforçar-se. Posso mudar, gente? Sabe como fica, Rafa? Jogadores se esforçando. Quase. Jogadores. Vou colocar aqui, ó. Os jogadores esforça-se ou esforçaram-se. Esforçaram-se. Ele está no plural, certo? Esforçaram-se o quê? Bastante ou pouco, Rafa? Bastante. Luan, D. Peraí, professora, deixa eu terminar. Pronto. Vamos lá, Luan. O verbo pertencer. O que é isso daqui? É uma sala de aula. Tá, o que tem nessa sala de aula aqui, ó, que eu tô mostrando aqui? Carteira. Então, as carteiras. Pertencer à escola, tá certo? Não. Como que fica? As carteiras pertencem à escola. Pertence. Certo, pessoal? As carteiras pertencem à escola.
Posso mudar? Pronto? Uhum. Lê. Vamos lá, questão 9. Dani, Oi. identifique o sujeito ao qual cada verbo em destaque se liga. Então, nessa frase aqui, você vai ter que achar o sujeito para mim. Alguns objetos são tão parte de nosso cotidiano. Letícia, pensa B. E a Vitória pensa C. Ó, Dani, alguns objetos são tão parte de nosso cotidiano. Quem que são tão parte de nosso cotidiano? Objetos. Alguns objetos. Letícia, qual que é a B? Mas a verdade é que um dia nem a roda os homens usavam. Usaram? Não sei, professor. Usava é o verbo. Usaram. Quero saber o sujeito. Está ligado ao verbo. Quem que não usava as rodas? Ser humano. Olha aí na frase, meu amor. Aos homens. Isso. Vitória. C. Posso mudar, gente? Não. Pode. Pode. Então vai vir. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Nós. Ô, Pê, volta lá na questão bem rapidinho. Os homens, Gabi. Se for. Professora, Oi? tem alguém me ligando e depois não consigo ouvir o que você escreve. Você já copiou aqui? Davi? Pronto. Então, questão C, nós. Copiou, Davi? Então, vamos lá. Ó. Corrigir a página 29 de português, lição de casa. Questão 8. A gente já tinha feito na aula. Tá? Então, existe uma característica indispensável para que alguém se torne cientista ou descubra algo novo. O texto dá pistas de qual é essa característica. Trata-se da curiosidade. A 9 é pessoal, então vocês vão ter que mandar lá no e-mail para eu corrigir.
10. A prova eu não entendi. Quê? A nova eu não entendi. Não? Você considera que tem uma característica apontada no exercício anterior? Você tem alguma dessas características aqui, Gabi? Vai ter que me dizer sim ou não e por quê. E qual que é? Sim. Ah, Tá? Sim. uhum. Então vamos lá. Na questão 10, letra A. Leia o trecho seguinte. Gira em torno dela e ela ao redor do Sol. Ao se dizer dela, fala-se de quem? Da Terra. A gente colocou Lua, então arruma aí. Né? Tem gente que colocou tipo B. Sobre baby. Ao se dizer ela ao redor do Sol. Professor. Oi? A pessoa não é a lua? Não. Mostra-se quem gira em torno do Sol. Quem é? A Terra. Rápido. Página 30. Observe as duas imagens a seguir. Imagem 1 e imagem 2. Em qual das duas imagens a Terra está apresentada de forma plana? A imagem. Primeira imagem. Que, Davi? Espera aí, gente. Oi, Davi. A 10A é terra. E a B também é terra. As duas são terras. A imagem. Na página 30, pessoal, imagem 1. E. Tudo. Que feio. Vocês me mandam todas essas páginas, hein? Lá no e-mail. Sim. Já mandei. As que você errou, você manda corrigido. E depois eu preciso te passar as páginas que você tem que me mandar, Vitória. Vou te mandar lá no e-mail. Você mandou muita página repetida. Página 31. Segundo o poema, qual é o caminho a ser seguido para se fazer uma grande descoberta? Vamos copiar. Abrir os olhos e ouvidos, querer entender o mundo, o universo, a imensidão dentro e fora de cada um de nós. Acertei. Vamos colocando certo aí. Quem errou, arruma. Adorei. Eu não errei nenhuma palavra. Quem que tá me chamando? Lê? Não. Não o quê? Tô reclamando. Por quê? Porque você errou. Errei tudo. Errou tudo? Sim. Ai, Tava ai. no texto. Você não presta atenção. Senhora, eu escrevi muito estudo. Tá bom. Escreva uma pequena estrofe de poema em homenagem a uma das invenções citadas na segunda estrofe de quem descobriu. Essa aqui é pessoal também, tá? Então, vocês vão escrever uma coisa pequenininha. Amor. Oi, professora, eu coloquei na 12 para experimentar. Abrir olhos e querem entender o mundo. Essa é a resposta, Davi. Apaga e coloca essa resposta que está aqui no computador, por favor. Ô, Pro, o que era para fazer na 13? Professora, tem algumas iguais às respostas. Mas eu quero desse jeito aqui, por favor. Pro, o que era para fazer na 13? Você ouviu, Davi? Vitória, só um minuto. Só um minuto, Vitória. Davi? Apaga o que você colocou aí e coloca isso daqui, por favor. Tem que ser segundo o texto. Então, o que está no texto é isso aqui. Faz rápido aí que eu preciso mudar. Oi, Vitória. Ô, Pro, o que é para pôr na 13? A resposta pessoal, porque eu coloquei um negócio no texto.
Escreva uma pequena estrofe de poema em homenagem a uma das invenções citadas na segunda estrofe de Quem Descobriu. Então, vocês não têm que copiar a segunda estrofe, vocês vão ter que escrever, certo? Uma homenagem para isso. Não. Sim, anão é um homem pequenininho que não cresce. Eu A estrofe é: quem inventou a lâmpada, o jornal, o vidro, o plástico, o avião? Vocês vão ter que escrever uma pequena estrofe de poema, fazendo uma homenagem para essas invenções. Copiou, Davi? não, mas essa parte vai igual que eu escrevi. O que você escreveu? Eu tinha falado. Lê o que você escreveu aí que eu não entendi aquela hora. Ai. Lê para mim, lê. E não dá para ver. Esse daí, olha. Para esse tem um caminho, abrir os olhos e ouvidos, querer entender o mundo, o universo, a Imensidão. fora de cada um de nós. Tá. Você colocou imensidão? Sim. Então tá bom. Questão 13, pessoal. Questão 14. Você já aprendeu que a curiosidade é uma característica importantíssima para qualquer cientista. E outras qualidades, além da curiosidade, um cientista deve ter. Tá? Então pode ser paciência, disciplina, responsabilidade. Alguém colocou alguma coisa diferente dessas? É uma só, tá? Não. Eu coloquei 3, mas vocês colocam uma só aí no livro de vocês. Davi, o que você colocou na 14? 14 eu coloquei estudioso, criativo, gostar de resolver problemas, experimentar novas ideias, ser paciente. Tá bom, pode deixar. Vini, o que você colocou? Paciência. Rafa? Responsabilidade. Luan? O que você colocou, Luan? Vitória, o que você colocou? Responsabilidade. Gabi? É uma só, Gabi. Letícia? O que você colocou? Talento, inteligência e persistência. Tá bom, pode deixar. Dani, o que você colocou? Tô pondo responsabilidade. Tá bom. Questão 15. Leia as 2 primeiras estrofes do poema Quem Descobriu e analise a afirmação. Invenções e descobertas são coisas diferentes. A alternativa B de bola. Quê? B de bola? Sim. Alternativa Na questão 15, página 32. Não é a E? Não. eu coloquei aí. Então vamos lá, pessoal. Continuando a correção, página 32 de português. Então, lá na 15, ó, leia as 2 primeiras estrofes do poema Quem Descobriu e analise a informação. Invenções e descobertas são coisas diferentes. A principal diferença entre ambas é que invenção é aquilo que não existia e passa a existir. Certo? Se ele é uma invenção, Letícia, ele não existia antes, ele foi inventado. Certo? Uhum. Pera, só deixa eu escrever uma última.
16. Primeira imagem é um clipe de papel ou clipper. Serve para manter papéis organizados. Tá certo, meu. Arruma Não aí que você consigo ver colocou. Ó, direito. Vitória, Ah, arruma o seu que você colocou clipe mudo. P. não consigo ver, professora. Melhorou, Olha. Davi? Sim. Ah, Vai arrumar o meu eu clipe? coloquei clipes ou prendedor de papel serve para organizar documentos. Pode ser. Só tem que arrumar clipe que eu coloquei errado? Professor, Oi, Lê. eu escrevi para juntar e organizar papel. Mas você colocou que ele é um clipes? Não, Então, escreve em cima aí. Clipe de papel. não dá, professora. Puxa uma linhazinha em cima. Faz uma linha em cima do que você escreveu. A B, elástico, prender objetos e até cabelo. Ele tem que ter o nome do objeto, tá? Eu não escrevi o nome. Tá falando, ó, nem todas as invenções são complexas como a lâmpada elétrica ou o avião. Observe cada um dos objetos seguintes, escreva o nome dele e explique como facilita a nossa vida cotidiana. Certo? Uhum. Posso mudar? Eu escrevi para fechar pacote. Pode ser também, fechar pacotes. Lapiseira. C. Evita fazer ponta com um apontador. Eu não escrevi isso. Eu coloquei a mesma coisa que o seu. O que você colocou, Letícia? Não, professora, e a B? Peraí, Davi. Só um minutinho. Fala, Lê. Ela facilita na escrita. Pode ser. Fala, Davi. Não, eu ia falar a B. Ô, Letícia, coloca o nome do objeto em cima, tá? Eu tô colocando. Eu coloquei lapiseira em cima desse. Tá. D. Marca texto. Para destacar trechos de texto. Para marcar o texto. Eu coloquei Marcar algumas caneta para partes. marcar perto. Pode ser também. Mente a mesma coisa. Pode ser. E aí, borracha. Apagar erros e escrever novamente a lápis. Tá combinado, então. Nos vemos pessoalmente amanhã, então. Tá bom? Ok. Página 34. Oi, Lê. Escrevi facilita para apagar erros na escrita. Não entendi, Lê. Facilita para apagar erros na escrita. Tá, coloca o nome dela, borracha. Eu coloquei borracha. Pode mudar? Pode? Não, Pode. não pode. Não pode o quê, Gabi? Vamos lá, página 34. 17. Em que século nasceu Mary Curie? Século 19. Dá de novo o documento lá. 18. Por que de Maria a cientista passou a ser chamada de Mary? Porque ela se mudou para a França. Eu coloquei na 17 em 1877. Não, é o século. Arruma aí, por favor. Pro é século XVIII? Ou 19. Ah, tá. Tem só um risquinho, ó. Tira um só do 10. 1.
19. Como se originou o amor de Marie Curie pela ciência? Originou-se pela influência de seu pai, que era professor de matemática e física. Não muda, não muda. Acelera aí. Pergunta também desse jeito. Oi, Lê. Eu não entendi muito bem a 20, mas depois meu pai me ajudou. De que forma podemos verificar nos dias de hoje a importância das descobertas dessa cientista? Ela fez uma descoberta muito importante que a gente utiliza até hoje. Posso mudar, gente? Não. Ai, meu pescoço. Não, calma aí, não é já que eu coloquei. Ai, foi uma vermelha. Tá acabando já, vai. Quê? Tá acabando a correção. Pode mudar? Porque eu vi no horário que ela acaba. Vamos lá. De que forma podemos verificar nos dias de hoje a importância das descobertas dessa cientista? Uma delas é pelas radiografias que temos de tirar dos ossos. Eu Oi, Lê. escrevi. Ajuda os médicos a ver se os ossos estão quebrados. Aí coloca no final, através da radiografia. Não, tio. Ouviu, Lê? Sim. 21. Por que Marie Curie achava estranho escrever sobre sua própria vida? Porque segundo os ela... sentimentos mudam com o passar do tempo e outros acalam esquecidos pelo tempo. Pode ser. Ou porque, segundo ela, os sentimentos mudam com o passar dos anos. Não. Pode mudar, não. Pode Vai não. logo. Aqui, né? Ela. Já é 1h04:09. Falta 1 minuto para acabar a Vamos aula. terminar aqui, Davi. Correção. Muda. Vou passar. Dos anos. Pode mudar. Página Pode. 35. Ah, pô. O que foi, Gabi? Não terminei. Então vai. Tá onde? 2 anos. 2 anos? Uhum. 22. O texto quem descobriu é dividido em versos. Observe que a terceira estrofe do poema Quem Descobriu é uma pergunta. Leia novamente e responda-a em seguida. Quem estuda todo dia para a gente se curar de doença, não pegar virose, melhorar a saúde, ficar sempre forte? Vocês podem colocar uma dessas opções: cientistas, médicos, farmacêuticos ou enfermeiros. Uma só. Alguém colocou alguma coisa diferente? Luan? Botei cientista. Tá. Vini? Cientistas. Tá. Takeda? Na O que você colocou na 23? o médico que estuda todos os dias para tratar de doenças, vírus e melhorar a saúde. Tá bom. Então vamos lá. Página 36.
Escreva a seguir o nome do inventor ou da invenção ao lado de cada foto. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, essa primeira foto é do Alberto Santos Dumont. Ele inventou o avião. Eu só coloquei Santos Dumont. Coloca o Alberto na frente, por favor. Puxa uma linhazinha aí. Ou pode pôr lá onde está o nome. Nome, 2 pontos, colocar Alberto, embaixo Santos Dumont. Não precisa apagar, não. Davi? Eu vou colocar o Alberto. Coloca em cima, amor. Não precisa apagar. E embaixo, o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Eu só coloquei só o lâmpada. Coloca elétrica, por favor. Lâmpada elétrica. Lâmpada elétrica. Olha os acentos. Geladeira ganhando limpeza em cima desde a primeira vez que chegou. Uau, deve estar feliz. Pode tirar? Pode. Vini, pode? Pode. Luan? Pode. Vitória? Pode. Dani? Dani, pode? Professora, já é... Eu sei, Davi. Pode. Gabi, pode? Pode. Rafa? Pode.